Olá, tudo bem? Eu sou a Karina Rebelo da Provoco, especialista em desenvolvimento humano, liderança e cultura organizacional. Que bom ter você aqui novamente, pessoas que inspiram e buscam se inspirar também. Bom, hoje eu vou falar sobre uma temática que vai abrir um espaço num tema um pouquinho delicado. Quando o nosso propósito, esse farol tão amado, começa a nos cegar. Quando aquilo que deveria nos expandir, começa a nos apertar. Quando algo que nasce da alma vira um cárcere, sufocando a nossa identidade. Vamos lá então, pessoal, vamos entender um pouquinho rapidamente a importância, do que é esse propósito, que tanto se fala dentro das organizações, nas bibliografias, nas biografias, inclusive, de grandes personalidades. Vai além de simplesmente ser um trabalho, uma ocupação. Lá se diz que ter um propósito é o que envolve identificar os nossos valores, aquilo que nos guia, aquilo que faz sentido, define nossos objetivos e metas, com base nos nossos princípios. O que uma organização entrega, o significado dela para uma sociedade, uma pessoa quanto um profissional dentro do seu local de trabalho, dentro do seu legado, da história que está construindo, da sua jornada profissional. É a âncora, que nos mantém numa jornada firme para que a gente não fique ao meio a tempestades da vida nos perdendo, sendo a motivação que vem lá de dentro, intrínseca, que impulsiona suas decisões e escolhas. Por isso é esse farol tão amado que começa, em algum momento, a nos cegar. E eu quero trazer exatamente o lado sombra do propósito. Vou aí falar desse tema que se torna um pouco delicado ao meio a tanta informação fomentando o propósito. Bom, pessoal, propósito, ele não é algo ruim. Por favor, longe disto. O que eu estou trazendo aqui é que ele é muito importante, mas como tudo na vida, se eu coloco muito foco, se eu me cego, me apaixono pelo aquilo e esqueço de estar com a mente aberta para poder expandir e evoluir, ele pode ser ali realmente esse cárcere que vai me prisionar dentro dos meus próprios pensamentos e me afasta, muitas vezes, de pessoas que podem estar me auxiliando, sendo ali, inclusive, essas molas propulsoras, ou onde eu posso ser a pessoa que vai auxiliar outros também a se desenvolverem. Então, gente, alguns pontos para a gente pensar aqui. Vamos começar a falar que o propósito ele é vivo, O propósito, em cima disso, mostra, quando eu olho outros pontos de vista, que ele é dinâmico, que ele é mutável. Já começamos a quebrar alguns conceitos que eu tenho ouvido no mercado. O propósito é para uma vida, é para um legado. Conforme a gente vive, a vida é ciclos. A gente pode ir ajustando, alterando, calibrando esse propósito, até mesmo mudando. Eu lembro por mim, quando eu comecei até os meus 30 anos, 35 anos, era muito difícil entender o que era um propósito. Perto dos meus 40 anos, começou a fazer mais sentido o que eu escrevia, ia em treinamentos, cursos, escutava pessoas falar, aplicava o Ikigai, fazia toda uma metodologia para poder encontrar o meu propósito e mesmo assim ainda não batia lá na minha alma. Até o momento em que eu consegui virar essa chave e esse propósito ganhou exatamente esse senso vivo, dinâmico, ligado ao meu ecossistema de sentido, naquilo que eu estudava, os investimentos, as amizades, as minhas falas, as minhas atitudes, E para muitos líderes, isso é quase que uma identidade e tu tem que ter muito cuidado com o que tu representa. Mas se ele é algo mutável, ele não pode ser visto como imutável. Nós somos seres humanos acima de tudo. Vai ter momentos em que a gente também vai errar. Ter um propósito faz com que nós possamos pensar que em alguns momentos a gente vai pegar um caminho errado, mas que rapidamente a gente volta. Ele nos lembra que somos humanos. E essa evolução é o que faz com que cada pessoa possa despertar e expandir potencialidades. Então, não traga essa rigidez de uma imagem que você está construindo e que você não pode ser um pouco mais leve.
que você não pode talvez ter um sorriso, que você naquele momento não pode representar nada, algo diferente daquela pessoa que tu estás ali, ou aquele personagem que você está construindo. Lembre que rigidez cria sofrimento, culpa, autocobrança excessiva. Como eu venho, quem conhece um pouco da minha história, que eu conto lá dentro dos meus treinamentos e palestras, mas aqui eu vou trazer só rapidamente assim, um resumo. Eu venho de uma necessidade de estar crescendo, me desenvolvendo, buscando os meus sonhos realmente a acontecerem por condições que foram desafiadoras na minha vida. E isso fez com que eu colocasse, como a gente diz, a faca nos dentes e botasse a minha meta, meu objetivo, meu propósito, crescer, do poder evoluir, de impactar, fazer com que o meu meio percebesse as minhas potências, mesmo muitas vezes estando muito fragilizada, não acreditando em todo esse meu potencial. Dizia sim para muitas coisas e esqueci de dizer não quando precisava de negociar com alguma situação, criando uma carga maior do que eu dava conta. Mas lá eu estava firme, porque eu estava criando uma imagem de potência, empoderamento, que levou à minha saúde em alguns momentos. Então isso impactou na minha saúde, ao ponto que eu fiquei tão rígida em trazer, inclusive, frases prontas, não trazer, muitas vezes, sentimentos, só aquela questão mais racional, com medo de que alguma vulnerabilidade minha aparecesse e pudesse ser usada contra mim. Isso me trouxe, não uma pessoa inspiradora, mas sim uma pessoa em que muitos tinham receio ou nem falavam nada porque sabiam que eu já tinha um pensamento formado e que eu não ia ouvir outros pontos de vista. Afastou muitas pessoas de mim. Trazendo isto, e aí depois, com todos os momentos de saúde, com todas as reflexões, muitos feedbacks que eu comecei a receber, escutar e buscar também, para poder compreender o impacto que eu estava gerando no outro. Isso é legado. Qual o impacto que eu gero e que eu permito que o meio também ele gere em mim, né? O que eu estou influenciando ou deixando me influenciar. Reflexões como essas me fizeram parar, pensar e ver o quanto um propósito, ele é vida, ele é essência. Ele não é trazer perfeição, ele é te direcionar para o que faz sentido sem esquecer os teus valores, tua essência e quem você é. É lindo ter um propósito, mas quando ele exige demais de você, se entregar, até perder a si mesmo, não é mais um propósito, começa a virar um sacrifício. Um autopoliciamento ao ponto de você não se permitir analisar que errou e que está tudo bem errar porque você é um ser humano. E é esse processo de aprendizagem que mostra para as pessoas que somos todos humanos ao nosso entorno. Então, precisamos ter essa clareza. Então, dentro desse processo, alguns sinais de alerta, né? Alguns sinais de alerta que precisamos compreender ou escutar, nos ouvir, para que isso não vire sofrimento, que o propósito ele seja realmente esse fluido, esse fluxo, esse movimento que norteia muito das nossas atitudes, comportamentos, sem esquecer quem somos. Quando você não consegue mais dizer não, é porque o teu propósito pode estar te aprisionando. Quando você começa a não negociar, você está querendo atender, você está querendo provar o que para quem? Muitas vezes é o seu próprio ego, de mostrar que você é capaz, que você pode. Mas essa rigidez pode te levar, muitas vezes, a uma pessoa não tão sadia, doente, o seu mental começa a não responder mais adequadamente. Pense nisto. Dizer não significa simplesmente dizer não, não vou fazer. Não! É negociar. Qual é o prazo que você precisa? Preciso negociar isso com você? É possível? Estou com 5 atividades. Essa sexta vai requerer que eu faça aqui uma reorganização. Isso faz sentido? Então, é a gente estar mais aberto. Outro ponto, quando o seu valor pessoal passa a depender do impacto que você gera. Quando você precisa, né, salvar, entregar, estar disponível o tempo todo, telefone, celular, e-mail,
para mostrar que você é suficiente, que você está ali naquela identidade, naquela liderança, de certa forma conotando disponibilidade? Será que você está disponível ou você está perdendo os seus limites e mostrando para as pessoas que você ali não está para se cuidar, e sim só estar atendendo os outros? O quanto isso pode, nesse momento, fazer com que você esqueça de quem você realmente é para estar agradando os outros? Liderança nem sempre vai agradar todo mundo. Liderança vai mostrar que, ok, vamos fazer o nosso melhor dentro do tempo que nós temos da melhor forma possível, mas que descansar também é importante. Você ter o seu tempo para você também é importante. E isso é uma disciplina, porque a todo momento nós somos metralhados por toda essa carga, essa cobrança, essa busca por alta performance. É nos sites, é dentro dos outros canais de comunicação, redes sociais, que falam que a gente tem que performar a qualquer custo. A qualquer custo? Não ao custo da nossa vida. Eu posso performar muito mais e melhor com e através de pessoas de maneira muito mais inteligente. Parando, respirando e pensando em alternativas, convidando as pessoas a compartilharem conosco, perguntando novas ideias e fazendo com que o nosso propósito ele realmente tenha um corpo, tenha uma estrutura e que faça a gente se sentir vivo. O meu propósito hoje é ser um agente de transformação com e através de empresas e pessoas, para que a gente possa, através da psicologia positiva, trabalhar para uma sociedade muito mais virtuosa e feliz. Por muito tempo, eu me cobrei muito cada vez que algo não saía correto ou alguém não atingia a sua felicidade, a sua plenitude, o seu desenvolvimento. Me trazia sofrimento, me trazia a sensação de incapacidade. E esse meu propósito me colocou num cárcere mental de uma busca constante da perfeição. Doce ilusão, né, pessoal? Porque perfeição existe em seres humanos tão imperfeitos como nós. E cada um só faz a sua transformação se para ele fizer sentido. E cada um entrega aquilo que naquele momento, para ele, realmente é necessário para o seu crescimento, não conforme muitas vezes nós queremos, mas como para ele faz sentido. Com base nisso, com base nessas compreensões larga o chicote, Karina. Vamos lá, vamos fazer o nosso melhor e vamos entender o que para a pessoa conecta com os seus objetivos, com o seu legado, com o seu crescimento, com a sua felicidade, porque cada um tem uma concepção de felicidade diferente. O que um pensa sobre, outro pensa diferente. E tá tudo bem. Quando eu respeito isso, eu me respeito. Quando eu respeito os outros sem querer ser a pessoa que tem a ideia mais perfeita, que está sempre querendo corrigir todo mundo porque acredita que já sabe das coisas, quando eu baixo essa guarda, eu percebo que eu cresço com o outro, eu permito o outro crescer e gradativamente, de maneira muito mais leve, ter mais felicidade, mais plenitude, ter minhas forças e virtudes reforçadas. E aí sim, meu propósito começa a fazer sentido. Ele não pode ser a prisão, ele tem que ser algo que mostre que eu estou no caminho certo. Às vezes, a nossa paixão, ela vira uma obsessão. E a gente confunde entrega com autoabandono, com autossabotagem. Muitas situações a gente está falando mais da gente do que dos outros, quando falamos das outras pessoas. Eu gosto de comentar um post que uma certa vez eu vi no Insta que dizia assim: nós julgamos, nós nos moldamos para atender os outros e acreditamos que entendemos muito sobre pessoas, mas passamos uma vida inteira sem nos compreender e sem olhar para quem realmente nós somos e significamos para nós mesmos e para o nosso entorno. Olhar para nós, esse é o desafio. Isso é o que faz a gente inspirar outras pessoas e se inspirar a entender o que a vida nos traz de crescimento, aprendizado e vida. E quando a gente fala disso, é deixar fluir, é deixar acontecer. A gente não tem controle sobre tudo. A gente tem controle no dia seguinte.
Eu mesmo comentei aqui há pouco com uma pessoa que estava comigo sobre o diário de bordo, os 3 passos de um diário de bordo que nos auxilia nessa questão do quanto estamos alcançando esse nosso propósito. Escreva seu propósito e aí todo dia, no final do dia, seja no banho, caminhando, na academia, seja antes de dormir, você faça essas 3 reflexões. A primeira: o que hoje te aproximou do teu propósito? O que tu fez? O que deu certo? Pessoas que tu fez sorrir? Onde foi mais leve? O que te fez feliz? O que mostrou e potencializou? O que tu tem de bom? O que hoje fez dar certo? O que hoje tu priorizou teu autocuidado? Segunda pergunta: o que hoje você se sabotou? O que hoje você acabou supervalorizando? O que hoje você acabou atropelando, procrastinando? O que você fez? O que você deixou de se autocuidar? O que hoje você usou mais uma vez as bengalas antigas para justificar o não fazer, avançar, agir? Terceira e última pergunta. Então, nós temos muitas coisas boas. Não deixe uma situação negativa acabar com o seu dia. Ok, hoje você percebe o que antes não percebia. Então, tem coisas boas acontecendo, tem autossabotagem, que ela nos ronda com os desafios e gatilhos, trazemos para a consciência, e aí vem a pergunta de: o que então, compreendendo isto, amanhã e só amanhã, você vai fazer melhor, sua melhor versão. Vai colocar em prática, vai largar o chicote, vai se aproximar, vai falar, ou às vezes escutar mais. Às vezes, nós mesmos sabotamos. Deus é sábio quando nos deu 2 orelhas, 2 olhos e uma boca. E às vezes a gente quer fazer o inverso de tudo isso. Vamos usar isso com sabedoria, Vamos usar isso para o nosso bem. Porque esse propósito, ele nasce, gente, da nossa essência, do movimento. Se você não se movimenta todos os dias, vai ficar imutável e parado, reclamando das mesmas coisas e dizendo: eu não sou capaz. Quando eu digo eu não sou capaz, eu vibro na voz, escuto, vai para o cérebro, gera projeção e acabo agindo dessa forma para justificar o não movimento. Percebeu isto? Então, movimente-se, porque se ele não flui, a nossa essência não nos guia, a gente não percebe, não se escuta, não se ouve. E o nosso ego toma a frente. Se ele toma a frente, cuide. Ele pode estar te afastando do teu objetivo principal. Eu quero deixar uma frase aqui que eu li esses dias e que acredito muito, faz a gente parar para pensar. Olha só, o propósito não é uma janela dourada, ele é um rio. Se você tentar segurá-lo nas mãos, ele escapa. Se tentar congelá-lo, ele racha. E é bem isso, o propósito é trazer a nossa humanidade, é deixar fluir as nossas potencialidades, nossas forças, nossas virtudes. E compreender o que faz sentido, como que você gera resultados no meio que você está e permite que esses resultados também impactem na sua vida. Karina, tem uma pessoa negativa aqui que me tira do sério. Mas só pega o que você permite. Só pega aquilo que você compra. Você está comprando o mau humor dos outros? Você está comprando a negatividade dos outros? Então, o seu propósito, a sua essência, os seus valores e princípios talvez não estejam tão claros ou tão evidentes assim. Pare e pense. É o seu momento agora. Então, quando eu preciso ser sempre a mesma coisa, eu deixo de ser eu mesmo. Então, eu acabo virando um personagem. Larga esse personagem, seja você, seja protagonista da sua vida. Então, gente, a vida muda, o mundo muda, as pessoas mudam. O propósito também pode mudar. A gente tenta sempre manter o mundo ideal, mas o mundo ideal existe. É cada dia uma nova situação, mas que a gente não se perca de quem realmente nós somos. E faz sentido, porque o propósito ele não precisa ser rígido, ele só precisa da tua escuta. Quanto tempo faz que você não para pegar um papel, escrever ele e avaliar o que estou fazendo hoje para chegar mais perto dele? Então eu quero aqui trazer uma prática nesse finalzinho para que você possa no dia a dia aí fazer um exercício. Pergunta raiz, pergunte para você: eu estou servindo o meu propósito
ou estou servindo a imagem que eu estou criando sobre ele? Olha que pergunta poderosa. Segunda, inventário de vida. O que hoje me nutre no meu propósito? O que hoje isso traz de bom, me alimenta? O que me drena? O que não cabe mais e eu continuo forçando algo que eu já percebi que não traz mais resultado, me traz sofrimento, gera muito conflito. O que eu preciso começar a colocar no papel para desapegar? E a terceira prática, permissão para mudar. Dê a permissão para você mudar. Repita várias vezes. Você tem autorização para mudar. Seu propósito também. Tá tudo bem a gente melhorar. Tá tudo bem a gente desapegar. Tá tudo bem dizer, eu não quero mais ser assim. Eu tenho muitas lideranças que são tão rígidas por N fatores. Criação, uma liderança antiga, uma cultura anterior da empresa, uma equipe que era muito antiga e começou a entrar novas pessoas. E ela não percebeu que ela estava entrando em sofrimento por manter aquele jeito de liderar, de ser, de falar, de agir. E estava afastando pessoas e resultados cada vez piorando, cada vez, né? Se perdendo aí nesse contexto. Quando elas se deram conta que tá tudo bem a gente poder escutar mais, buscar ideias, liderança não precisa saber tudo. Quando ela se deu conta que muitas vezes eu tenho que reescrever quem eu sou. Como eu quero me ver daqui a um ano? Que história estou escrevendo? Se um dia eu não estiver mais aqui, o que as pessoas vão lembrar de mim? O que eu plantei de sementes? Quem eu ajudei a desenvolver? O que eu fui generoso? O que eu aprendi e me permiti desaprender, desapegar para poder evoluir? Quais são os valores que eu também construí na minha jornada? Porque valores eu também posso adquirir com a experiência, a maturidade. Outros talvez eu deixar pelo caminho porque não fazem mais tanto sentido. Então, se autorize a isto, permita-se. Eu gosto muito a palavra provoco, né, dessa nossa empresa. Ela vem muito da provocação em Esperanto. É a palavra provocação em Esperanto. E lá no início me remete muito ao propósito do construir a Provoco, que é colocar as pessoas em movimento. Esse era o nosso propósito. E que até hoje é uma verdade. Até hoje faz com que, inclusive, esse podcast que está chegando a você tenha sentido para nós também. E aqui nessas falas de final, de inspirar você a parar e pensar e não se aprisionar, e pensar que está tudo bem a gente também reescrever a nossa história, se ela não está mais fazendo sentido, é o propósito que ele é um caminho, não um destino. Ele te acompanha, não te aprisiona. E se você sente que ele pesa, que a gente não está mais tão acomodado, talvez seja a hora de ajustar essa rota para voltar a respirar, para sentir mais o seu coração batendo, seu sangue, circulando, e a gente poder fluir com a essência de quem realmente nós somos. É tão libertador a gente resgatar, olhar no espelho e ter orgulho de quem nós estamos nos tornando e, inclusive, lembrar dos nossos fracassos gloriosos e aprender com eles, não como chicotes, mas como grandes oportunidades da gente poder ser uma pessoa muito melhor. Muito obrigada por você estar aqui comigo até esse momento, fazendo refletir num tema tão delicado. Falar do quanto o lado sombrio, do quanto um propósito pode também ser um cárcere, mas que não precisa ser assim. Pode ser muito mais leve. Fez sentido para você? Ajudou? De alguma forma? Pode ajudar outras pessoas? Então, encaminhe esse nosso link desse podcast. Vai que, nesse momento, possa estar fazendo com que pessoas aí tirem as suas amarras e possam se permitir evoluir, crescer e dizer, tá tudo bem e eu consigo, é possível. Muito obrigada, pessoal, mais um episódio do podcast Pessoas que Inspiram e Se Inspiram. Foi um grande prazer estar com você. Aqui quem falou foi Karina Rebelo, da Provoco, especialista em comportamento humano, desenvolvimento de lideranças e cultura organizacional. Até mais!